Bom dia, hoje são 27 de outubro de 2016, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Este, o 11º vídeo e o último sobre Jesus nunca voltará. Este é o último e vou aqui fechar o assunto com chave de ouro. Poderia, obviamente, fazer aqui referência a vários textos, ainda há mais textos, mas esses aí já são suficientes. Muito bem. Estou mostrando aqui, mostrei nessa série de vídeos, 11 vídeos, que Jesus nunca voltará. Isso aí é uma fantasia religiosa cristã, do cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo é uma religião apocalíptica, prega o fim dos tempos, com a luta ali final entre as forças do bem, Deus, e as forças do mal, Satanás. Essa ilusão aí cristã. Mostrei aqui ao longo dessa série de vídeos que Jesus pregava o fim do mundo, a volta, o retorno do Filho do Homem para seu tempo, sua época. João Batista também. Os discípulos, os 12 discípulos de Jesus também. O apóstolo Paulo também. Todos os cristãos pregavam o fim do mundo para seu tempo. E, obviamente, o fim do mundo não veio. O Filho do Homem não desceu com os anjinhos tocando trombetas, não é isso? Mostrei isso aqui de forma fácil. E isso aqui é do conhecimento de qualquer teólogo sério. Em qualquer faculdade séria de teologia, Estados Unidos, Canadá, França, Itália, Inglaterra, ali ninguém mais diz que Jesus voltará. Ninguém, nenhum estudioso da Bíblia diz isso, porque isso aí é uma fantasia. Só que essa fantasia não chega ao conhecimento daqueles fiéis que frequentam igrejinhas por aí, principalmente evangélicas. Lamentavelmente. O que eu mostro aqui está em qualquer livro bom de teologia. E a própria Bíblia mostra essa ilusão de que Jesus voltará. E vou fechar aqui, como já disse, com chave de ouro, essa série aí. Ora, naquela época de Jesus, quando Jesus vivia aqui no mundo do Novo Testamento, não estou falando de história, quando Jesus vivia aqui, as pessoas ali analfabetas que seguiam Jesus acreditavam que o Filho do Homem desceria ali para seu tempo e que as pessoas veriam com seus próprios olhos Jesus descendo pelos céus ali para julgar vivos e mortos. Os próprios cristãos, muitos cristãos naquela época, acreditavam nessa fantasia e acreditaram nas palavras de Jesus. Jesus, quando estava lá no Sinédrio, diante do sumo sacerdote Caifás, Jesus disse a ele: Caifás, daqui a pouco, desde agora, você verá o Filho do Homem descendo pelas nuvens, com poder e glória. Jesus morreu e o Caifás não viu filho de homem algum descendo pelas nuvens. Jesus disse aos seus 12 discípulos que alguns deles ali, 2, 3, 4, 5, eram 12 discípulos. Jesus disse, está na Bíblia, Jesus disse aos seus 12 discípulos que alguns deles iriam ver com seus próprios olhos, ainda vivos, o Filho do Homem descendo pelas nuvens. Jesus disse isso a seus discípulos. E o que aconteceu? Jesus morreu e os 12 discípulos, um discípulo sequer, viu Jesus descendo pelos céus com poder e glória. Jesus disse também aos seus 12 discípulos que quando o Filho do Homem estivesse descendo pelas nuvens, com os anjinhos tocando trombetas,
os 12 discípulos iriam se sentar, cada um, em um trono, e iriam julgar as 12 tribos de Israel. Jesus morreu, o Filho do Homem não desceu, e os 12 discípulos não julgaram as 12 tribos de Israel, que aliás não existem mais hoje. Entendeu? Então, Jesus pregava o fim do mundo, a volta do Filho do Homem com poder e glória para julgar justos e maus para seu tempo. Essa fantasia cristã foi inventada pelos cristãos para seu tempo. E Jesus morreu e o mundo está aí. Filho do Homem algum desceu e nem descerá. Os discípulos morreram, etc. Nesta passagem que eu vou mostrar aqui, a segunda epístola, carta de Simão Pedro, discípulo de Jesus, né? Aos cristãos aí. Isso aqui é invenção. O Simão Pedro, discípulo de Jesus, era analfabeto. Ele não escreveu isso aqui. Pessoas anônimas escreveram isso aqui e colocaram o nome de Pedro para dar fama. Isso é muito comum no mundo da Palestina, no mundo ali dos escritos cristãos. Qualquer teólogo sério sabe disso. Que o Pedro, e na própria Bíblia, lá, aqui em Atos dos Apóstolos, está escrito que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, era analfabeto, não escrevia nada. Isso aqui foi escrito por pessoa anônima e que deu o nome aqui, um pseudônimo de Pedro. Qualquer teólogo sério também sabe disso. Pois bem, aqui está a verdade de tudo. Nessa passagem que está aqui no Novo Testamento, ora, os cristãos daquela época que seguiam Jesus, muitos deixaram de seguir Jesus. Você sabia disso? Depois vou explicar isso em vários vídeos e com provas aqui na Bíblia. Como eu sempre digo, a Bíblia é o melhor livro de ateísmo que existe no mundo ocidental. Quem conhece a Bíblia profundamente é ateu, sabe disso. E muitos aí se dizem cristãos, mas na verdade aí, líderes religiosos se dizem cristãos, mas na verdade são ateus. O motivo aí é outro. Pois bem, aqui está a prova de que muitos cristãos que seguiam a Jesus deixaram de seguir a Jesus. E vou mostrar isso em outros textos depois, correto? Mas naquela época, mesmo pessoas cristãs, analfabetas ali, que era a regra, que seguiam a Jesus, deixaram de seguir a Jesus. Porque Jesus aqui nunca cumpriu sua promessa. Ele disse que o Filho do Homem, ele próprio, iria descer pelos céus para julgar vivos e mortos. E os cristãos aqui esperavam isso aí, e nunca aconteceu. E aqui a prova está aqui, que vou ler agora para vocês. Então os cristãos aqui cobrando, né, que Jesus falhou em sua profecia de que o Filho do Homem desceria pelas nuvens. E muitos deixaram Jesus, não seguiram mais. Aqui está a prova. E aí veja a invenção aqui do escriba. Como a promessa de Jesus de que o Filho do Homem desceria pelas nuvens é uma fantasia, não se realizou, e o povo aqui cobrava, e o que foi que aqui o escriba fez? Ele inventou aqui que 1000 anos é igual a... que um dia é igual a 1000 anos, e que 1000 anos é igual a um dia. Inventou isso aqui para acalmar o povão, porque o próprio escriba aqui, que não era Pedro, sabia muito bem que a volta do Filho do Homem de Jesus era uma fantasia. E você vai ver isso aqui agora. Veja aí, vamos lá. Jesus nunca voltará, que é aí o último vídeo, né? 11. Na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4, 8 e 9. Veja aqui o que está atribuído a Pedro. Veja o que ele diz aqui para os cristãos da época. Isso há 2000 anos, hein? Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, veja aí, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda?
Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Viu aí, caro internauta, a malandragem aqui do escriba? Ora, aqui, veja, ele diz, que aparecerão nos últimos dias escarnecedores, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Isso aqui foi escrito há 2000 anos. Seguidores aqui de Jesus deixaram de seguir a Jesus, porque a promessa de Jesus, a de que o Filho do Homem desceria pelas nuvens para aquele tempo, não se realizou. E por isso as pessoas iam deixando de seguir Jesus, porque tudo isso aqui era uma conversa fiada. E aqui está a verdade no próprio texto. Aqui, nesse texto, o escriba, que era cristão, como ele sabia que essa promessa de Jesus não se realizou, é óbvio que ele não iria concordar aqui com as pessoas que estavam cobrando a chegada do Filho do Homem, porque seria o fim aqui da crença cristã. E aí ele inventou, o escriba, que calma, que Jesus, para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Veja a loucura que está aqui. Isso aqui é outra loucura do cristianismo, que eu vou mostrar isso depois em vários vídeos. Mas você vê aqui que as pessoas cobravam. Onde está a promessa da vinda do Filho do Homem, que até agora não se realizou? O próprio Jesus, em várias oportunidades, pregava que o Filho do Homem desceria para aquele tempo. E que muita gente ali veria o Filho do Homem descendo em glória com os anjinhos. E isso não se realizou. O povo cobrava isso aí dos cristãos. E só que os cristãos enrolavam, sempre enrolando o povo aqui. Veja, o povo dizendo, onde está a promessa da vinda do Filho do Homem que não se realizou? Porque desde que os pais dormiram, morreram, olha aqui, desde que os pais morreram, as pessoas morreram, todas as coisas ou coisas, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Viu aí? Como Jesus aqui não cumpriu a sua promessa, a de que o Filho do Homem voltaria à terra, o povo começou aqui a abandonar o próprio Jesus, porque tudo isso aqui é uma fantasia. E cristãos ali, mesmo analfabetos, não acreditavam mais em Jesus. E vou mostrar isso em vários textos. Portanto, aí você vê a verdade nua e crua, né? Jesus não cumpriu sua promessa para aquele tempo. E aí o povo começou a duvidar, começou a abandonar aqui o cristianismo, não seguir mais os discípulos, nem apóstolos. Veja, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, e nada da volta do fim do mundo, nada da volta, melhor dizendo, do Filho do Homem, entendeu? E aqui o apóstolo aqui, o discípulo aqui, Pedro, que não foi Pedro na verdade, diz que as pessoas devem ter paciência, porque aqui 1000 anos, um dia é como 1000 anos para Jesus, e 1000 anos como um dia. E aqui diz, não retarda o Senhor a sua promessa, ou seja, a volta de Jesus, como alguns a julgam demorada. Veja aqui a bobagem escrita pelo escriba, tentando incutir na cabeça aqui das pessoas que Jesus estava se referindo a um dia futuro e não ao seu tempo. Então você vê aí de forma clara que mesmo naquela época inúmeros cristãos abandonavam Jesus por causa dessas ideias aí malucas, a de que o Filho do Homem desceria pelas nuvens para julgar vivos e mortos. Inúmeras pessoas deixavam de acompanhar aí Jesus nessa sua loucura.
E isso vou provar depois em vários textos aqui, já nos Atos dos Apóstolos, após a morte de Jesus. Como Jesus aqui nunca aparecia, como ele havia prometido, ele prometeu isso, que o Filho do Homem desceria à terra ali e que muitos discípulos iriam ver com seus próprios olhos ainda vivos. E nada disso se realizou. Queria aqui até pedir desculpas a fiéis cristãos que estão assistindo a esse vídeo. Eu peço até desculpas por essa verdade que magoa vocês. O problema é que vocês estão muito mal orientados. Portanto, aí peço desculpas. E vou aqui terminar o vídeo com mais uma canção aqui do grande Elvis Presley. Vamos colocar aí My Way. And now, and the sneers saw a face the fire can trim. My friend, I say I clear, I stake my keys, you amuse me. I live life that flew, I trepidate, and never I will move, much more than this. I did you my way. Regrets I never feel. Muito obrigado.